Quando você estiver vendo esse vídeo, a gente vai estar em semana de Race Week para o GP da Hungria. Estamos próximos do final da primeira metade da temporada da Fórmula 1, mas parece que os dirigentes da FIA estão olhando lá para frente, estão olhando para o final do ano, porque existe uma grande nuvem de dúvida e de bombas explodindo lá no Oriente Médio, e isso faz com que todos se perguntem se o final da temporada vai acontecer tal e como descrito. Historicamente, a Fórmula 1 meio que defecou e se locomoveu para conflitos bélicos, zonas de guerra, zonas de conflito, para ditaduras, para várias questões políticas e militares que parece que a Fórmula 1 sempre achou que estava numa bolha à parte, que não precisava se envolver nesses temas, mas o mundo mudou, o mundo ficou mais perigoso para muita gente, o mundo ficou mais intolerante para essas imparcialidades de narrativas que, de repente, o Mohammed bin Sulayem quer adotar, e agora a gente tem um cenário que, isso também levando em consideração as questões logísticas das equipes, porque é muita gente indo para determinadas regiões e muita gente não querendo colocar a própria existência em risco, e também as questões comerciais, porque com o mundo em constante transformação, em pleno 2026 depois de Cristo, pega mal você fingir que nada está acontecendo e realizar, na verdade, atividades esportivas em locais onde as pessoas estão se desentendendo e colocando a vida de outras pessoas em risco por questões comerciais, religiosas, históricas, enfim. Qual é o cenário de momento? A prova do Bahrein não vai mais acontecer, tá? A prova da Arábia Saudita muito provavelmente também não vai acontecer. Bahrein já está batido o martelo que não vai ter nenhuma data alternativa para essa prova ser realizada nos próximos 6 meses ou até o final do ano. A Arábia Saudita ainda há algumas tentativas, mas como o conflito no Oriente Médio voltou, muito provavelmente a Arábia Saudita também vai rodar. E as últimas informações que nós temos, e eu estou pegando a matéria do site Grande Prêmio, é que Qatar e Abu Dhabi também podem ter as suas datas canceladas se a situação continuar do jeito que está. Lembrando que a prova no circuito de Losail está marcada para 29 de novembro, e na semana seguinte, eu não estou com o calendário aqui na frente, e não vou perguntar para nenhuma inteligência artificial, mas na semana seguinte a essa data, no primeiro final de semana de dezembro, nós temos a etapa em Yas Marina. E assim, é claro que a FIA está tentando manter essas duas datas, porque é um enorme prejuízo comercial para a Federação Internacional de Automobilismo, para os organizadores das etapas, para quem colocou dinheiro nessas duas pistas e patrocinadores, promotores do evento, enfim. Todos os envolvidos vão sair perdendo nessa brincadeira. E eu espero, sinceramente, que saiam perdendo. Porque, afinal de contas, já deu dessa história da gente colocar a vida das pessoas em risco por conta de interesses comerciais. E se você pensa diferente de mim em relação a isso, beleza. Mas eu estou ligando o F se você pensa o contrário. Acho que nenhuma atividade, nenhum evento esportivo, absolutamente nada, pode valer mais do que as vidas que estão em jogo, e ainda mais por motivos torpes e por questões que vão além das esferas esportivas. Mas voltando para o cerne da questão. O que é que vai acontecer com o Campeonato Mundial de Fórmula 1, tanto de pilotos como de construtores? Segue normalmente com as etapas que já estão disponíveis, com as etapas que estão de pé, e será um campeonato de 20 etapas, caso a situação não se acalme na região, caso não encontre uma solução para o conflito que lá está estabelecido. E aí, isso pode interessar a nós brasileiros de alguma forma. São Paulo não seria a última etapa seria Las Vegas. E eu sei que você pode reclamar que uma final de campeonato vai acontecer num circuito de rua. E isso dá uns certos gatilhos nos mais antigos, porque um campeonato mundial de Fórmula 1 foi decidido no estacionamento do Caesars Palace, lá em Las Vegas, apenas por questões comerciais. Então, seria um revival
mas um revival muito melhorado, porque, vai por mim, para quem assistiu aquela corrida lá no começo da década de 80, que inclusive deu um dos títulos para o Nelson Piquet, aquilo ali é uma tragédia. Foi uma coisa horrorosa, uma prova terrível. Então o GP de Las Vegas, não importa o que aconteça, vai ser melhor do que qualquer coisa que a Fórmula 1 entregou na década de 80 no mesmo local. Até porque, repito, foi no estacionamento de um hotel a corrida, tá? É um cartódromo metido à besta, não tem como ser pior que isso. E a penúltima etapa em São Paulo, ela pode ser decisiva para o campeonato. Eu sei que é muito cedo para falar sobre isso, sei que não tem nada confirmado com martelo batido, sei que a FIA vai tentar realizar essas etapas no Catar e em Abu Dhabi, mas vamos pensar que as duas últimas etapas não vão acontecer. Tem o GP de São Paulo como penúltima etapa do campeonato, e de repente, essa diferença de 50 pontos que o André Kimi Antonelli tem para o George Russell, ou os 47, 46 pontos, na verdade 45, olhando para a matemática bruta, em relação ao Lewis Hamilton, ela pode muito bem desaparecer. Por que não? A gente tem muita etapa pela frente, é um campeonato muito dinâmico e a gente sabe muito bem que a unidade de potência da Mercedes não é confiável. A própria Mercedes, nessa altura do campeonato, sabe que ou Antonelli ou Russell podem perder o campeonato mundial porque a sua unidade de potência pode tirar esse título de um dos dois ou dos dois. É nisso que a Ferrari vai se agarrar para tentar buscar o título, é nisso que a McLaren nem tanto porque tem o mesmo motor Mercedes, mas a Red Bull, de repente, para poder melhorar e, quem sabe, biscoitar uma terceira posição no campeonato de pilotos para o Verstappen, ou uma terceira posição para a Red Bull nos construtores. Então, se se pode, sim, é possível. Não acho, inclusive, nenhum absurdo que a gente chegue ao final da temporada com 2 ou 3 pilotos disputando o título. Quem sabe 4, se a recuperação do Charles Leclerc se confirmar, ele está melhor do que o Hamilton nas últimas 2 etapas, ele entregou melhores resultados nas últimas 2 etapas. Vamos esperar na Hungria, que é uma pista forte para a Ferrari, quem é que vai conseguir desempenhar melhor. Então, de repente, o circuito de São Paulo, Interlagos, um local que nós tanto amamos, uma das pistas tradicionais, uma das pistas históricas, um local que sempre entregou boas provas, quer dizer, na maioria dos casos, né? Algumas edições do GP de São Paulo foram bem ruins, se a gente parar para pensar. Mas vamos ter fé, vamos torcer. Quem sabe o GP de São Paulo se torna decisivo para os contextos do campeonato de 2026, caso não aconteça as 2 últimas etapas lá no Catar e em Abu Dhabi. Pelo menos por enquanto, na fotografia de momento, as chances de acontecer são relativamente pequenas. E detalhe, a FIA não pode ficar esperando muito para decidir sobre o cancelamento dessas 2 etapas. Existe um prazo limite para a Federação Internacional de Automobilismo confirmar que essas corridas vão acontecer. Também em respeito às pessoas que compraram os ingressos para assistir essas provas, pela questão logística das equipes, pelo deslocamento dos torcedores e fãs da Fórmula 1 e também pelos interesses comerciais dos envolvidos e dos patrocinadores, enfim, de todo o pacote que está atrelado a essa difícil decisão que a Federação Internacional vai ter que tomar nas próximas semanas. Quando isso acontecer, quando essa decisão acontecer, eu volto aqui para comentar com vocês se valeu a pena ou não esperar, se valeu a pena ou não adiar a decisão e, o mais importante, se essa decisão é correta, levando em consideração o contexto do conflito da região e levando em consideração as vidas que estão em jogo neste momento lá no Oriente Médio. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e faça esse canal avançar em audiência, avançar em público, porque eu preciso monetizar essa iniciativa, é claro. Claro que eu tô aqui pelo dinheiro. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.